Êxodo capítulo 33, versículos de 7 a 11, nesta jornada maravilhosa dos judeus liderados por Moisés, rumo à terra prometida. Então, nós já vimos que Deus, depois do incidente afrontoso do bezerro de ouro e tudo que o acompanhou, Deus disse que não iria mais com o povo, apenas mandaria um anjo. Mesmo assim, parece que havia uma possibilidade de reconsideração da parte de Deus em função de como o povo iria reagir. Moisés comunica ao povo, então, o que Deus havia dito para ele, Moisés. O povo se entristece e tira os enfeites em sinal de contrição. E agora vamos continuar do versículo 7 em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a dirigi-la para o povo, orientar, aconselhar, exortar, para que juntos, todos nós, pregadores e ouvintes, cresçamos em Cristo. Obrigado por esta história maravilhosa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tanto quanto bruscamente, o texto fala como se fosse um costume de Moisés. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e tal. Então, parece que demorou algum tempo esse costume de Moisés. Que costume? Ele preparou uma tenda, não a tenda que seria feito, o tabernáculo que seria feito logo depois disso aqui, que também era chamado de tenda da congregação, mas aqui não se aplica para o tabernáculo, tanto que ainda estava suspenso a construção, já expliquei inclusive, porque Deus disse que não iria mais no meio do povo, para que tabernáculo? Embora isso aqui não está escrito, mas pressupõe-se. Seja como for, ou Moisés pegou a tenda dele, em que ele morava, e colocou lá fora da onde estava o arraial, e fez outra para si, porque também pelo texto nós vamos ver que ele ia e voltava, ou ele continuou com a tendazinha dele lá, habitual, no meio do arraial, e construiu uma outra nova, obviamente provisória, da qual não temos nenhuma informação, não vemos Deus mandando ele fazer essa tenda, e surgiu então esta ideia, ou Moisés de fato, ou Deus mandou Moisés fazer e não está registrado, ou foi uma ideia que Moisés teve e Deus aprovou, não sabemos. Como eu disse, é um tanto abruptamente que entra esse fator muito interessante na narrativa. Então, o fato é que ficamos perguntando por que esta tenda? Por que essa providência? Parece que Moisés, é uma sugestão, queria ganhar tempo para ver como é que ia ficar essa situação, se Deus iria voltar, eu não gosto da ideia de voltar atrás, eu prefiro dizer, se Deus iria reconsiderar a decisão de não ir com o povo, em função da reação do povo, que inclusive foi positiva, como já falei, se arrependeu, tirou os enfeites e tudo, e Moisés queria então dar uma oportunidade para o povo se aproximar de Deus e agradar a Deus. Então, parece que Moisés tinha uma esperança de que ainda viria da parte de Deus alguma mudança favorável
alguma decisão favorável para isso. Então, vejam que a importância da visão de um líder, a sensibilidade para as coisas espirituais de Moisés, pensando nisto, adotando uma forma aí, como eu disse, não fala que Deus mandou expressamente ele fazer esta tenda altamente provisória, e ficando a ideia de que foi uma iniciativa dele. Eu até prefiro pensar assim, embora não possa garantir, obviamente com a aprovação, eu diria até o gosto, o prazer de Deus. Então, ele estava ligado, Moisés, neste assunto, ligadíssimo. Não é à toa que eu acho que a oração que pessoalmente eu mais peço a Deus, para mim, acho que é número 1, talvez disparado, é sabedoria. Especialmente, não apenas para a minha vida pessoal, ou por causa, por ter minha vida pessoal, mas pelo fato de ser um líder, pastor, e saber da importância de estar espiritualmente ligado e nas coisas, nos rumos, nas variações, tudo mais da igreja. E aqueles que marcam comigo para conversar são testemunhas de que eu sempre digo: ore a Deus que me dê sabedoria para esse encontro, para esta conversa, porque eu vou sugerir. Até digo, parece brincadeira, mas não é. Porque se o Espírito Santo não me iluminar, vocês vão ser pessimamente aconselhados. Não é brincadeira, porque eu falo isso absolutamente convicto. Poderia sair um bom conselho, poderia sair um péssimo conselho, não teria a menor garantia de que viria algo bom de mim próprio. Mas com o Espírito Santo iluminando, sim. Então, continue orando, eu fico feliz. É muito comum, muito mesmo, nos cursos de oração, para os que vêm, vocês sabem, como os que oram aqui publicamente incluem pedido, agradecimento, pedido pelos pastores, e alguns abrangem mais a liderança, e pedindo sabedoria e tudo, e não parem não, em casa inclusive. Porque vejam aqui a visão de Moisés em fazer isto. Parece que ele quis mostrar 4 coisas aqui, se nós formos aprofundar. Quando diz aqui que ele botou fora, bem longe do arraial. Claro que esse bem longe é em função de uma caminhada a pé. Não é em termos de carro, de bicicleta, de moto, de avião, é a pé. Então é uma distância que certamente era visível e alcançável, mas visivelmente, claramente fora do arraial, fora da onde o grupo estava ali reunido. Isso ficou claro. É importante destacar esse aspecto. Talvez por isso o autor botou, talvez ele próprio Moisés, bem longe, fora do arraial. Então, o que sugere isso aqui é, primeiro, que Deus não estava mais no meio deles. Então, Moisés colocou uma tenda, e nós vamos já ver o que acontecia quando Moisés estava lá dentro da tenda, a presença de Deus ficando evidenciada ali de uma maneira visível, fora da tenda. Olha ali a nuvem, como nós vamos já ver aqui. Olha ali, Deus está ali conversando com Moisés. Ou seja, não está aqui entre nós, não. Pode estar perto, está bem ali, mas não está entre nós. Não está no centro. Chocante isso, mas coerente com o que Deus havia avisado. Segundo, mesmo afastado, Deus estava acessível, porque diz aqui que quem quisesse chegasse lá. Olha que coisa interessante isso aqui. Está longe, em termos de uma caminhada a pé, mas está ali. A tenda onde Moisés conversa com Deus e onde Deus se mostra visivelmente presente, está ali. Continua acessível. É engano o crente, agora já aplicando
pensar que Deus está tão ofendido com ele, crente, que não quer mais se relacionar com ele e não está mais acessível. Errado. Quando o crente peca, sim, entristece o Espírito Santo, pode até ocorrer do Espírito Santo se afastar de nós, talvez entre aspas aí, mas no sentido de operação no crente. Mas mesmo nessas ocasiões, Deus continua acessível e o crente sempre deve buscá-lo. Se entristeceu a Deus, sim, pecou contra Deus, e o tamanho daquela mágoa que causou no coração de Deus, no entristecimento ao Espírito Santo, usando o termo bíblico, inclusive, aí não procure nem avaliar. Avalie o tamanho do seu arrependimento, da sua contrição diante de Deus. Isso é que importa. Conte com a misericórdia, com a bondade dele. Pode contar. O que não pode é você achar que não, eu não tenho cara de chegar mais diante de Deus, então vou me afastar, vou deixar de orar, vou deixar de procurá-lo. Não faça isso. Ao fazer isso, você está caindo feito um pato. Na armadilha de quem? De Satanás, do diabo. É tudo o que ele quer, que um crente se afaste de Deus e pense, Deus não quer mais saber de mim, eu já pequei 4 vezes, 4. O mesmo pecado diante de Deus pode ser 40, 400. Ele vai lhe perdoar e pode lhe dar alguma disciplina, pode se manter um tempo, ele tomar a decisão de deixar você ali aprendendo algumas coisas, pode. A maneira como ele vai lhe corrigir e lhe aperfeiçoar é com ele. Pode envolver sofrimento, mas não tem nada a ver com o fato de que você está proibido de se aproximar de Deus. E que você está sem condições agora e sem autorização de se aproximar de Deus. Não, não e não. O importante é chegar arrependido. E com reverência e com temor. Isso é o que importa. Tem uma passagem aqui. Eu vou ler. Tiago 4, de 8 a 10. Pensei só em citar, mas eu acho que cai bem para o que nós estamos lendo. Então, Tiago 4, 8 a 10. Olha aqui. Foi bom ter ido mesmo, porque é bem aplicável para o que nós estamos comentando. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Sim, mas ele está falando aqui de chegar a Deus, um crente está em plena comunhão com ele, que não peca há muito tempo, que está tranquilo na sua vida, só com vitórias espirituais. É esse tipo de crente, é esse que eu estou dizendo. Esse tipo de crente, sim, pode chegar até Deus tranquilamente, mas quem está meio assim ruim na sua vida não deve chegar a Deus, não. Pois olha aqui, purificai as mãos, pecadores. Olha. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Acho mais provável que ele esteja falando aqui para crentes que não estão bem na sua vida. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converte o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Se ele de fato está, como eu penso, se dirigindo a crentes, são crentes que estão andando de uma maneira muito precária diante de Deus, em pecado, inclusive. E ele anima, se cheguem a ele, se cheguem a ele. Terceira sugestão do que Moisés poderia estar querendo mostrar com isso aqui, é que ele próprio, Moisés, mostrou ostensivamente que continuaria buscando a Deus. Eu vou continuar buscando a Deus. Vocês eu não sei. Tudo bem, estão arrependidos e tal, uma boa atitude, tiraram os enfeites. Agora, o quanto isso aí é profundo, parece que sincero foi, eu até já comentei isso. Mas qual é o tamanho deste arrependimento?
Deixou vontade em vocês de cultivar mais a amizade, o relacionamento com este Deus? E aqui é outra grande lição para os pastores de uma igreja, os líderes de uma maneira geral. Se a igreja estiver coletivamente em pecado ou andando por caminhos não agradáveis a Deus, o pastor deve ostensivamente tomar a frente e buscar tratar com Deus junto com os irmãos, mas os irmãos olhando e veem que tem alguém que está de fato à frente do processo em termos de uma situação coletiva, como era o caso aqui. Quarto, quem quisesse teria liberdade de também ir à tenda para adorar. Pode ir. Moisés mostrou que o que ele iria fazer, ou já estava fazendo, qualquer um poderia fazer também. Algumas religiões pagãs, gnosticismo, que é muito conhecido dos que estudam um pouquinho mais profundamente as Escrituras, que alguns livros do Novo Testamento, inclusive, foram feitos para combater o gnosticismo. Uma das bases do gnosticismo era o fato de que o conhecimento dos mistérios de Deus era limitado a alguns iluminados. E isso é comum em religiões pagãs, a ideia de uma casta, de um grupo reduzido que tem uma certa condição de entender, de tratar com Deus, ou coisa assim. Eu soube que, algum tempo atrás, pelo menos, algumas igrejas carismáticas não consagravam ao ministério quem não falava em línguas. Podia ter vida, podia ter testemunho, podia demonstrar vontade de se entregar ao ministério e tudo, mas falava em línguas? Não. Está fora. Tem um tipo de uma classificação que, infelizmente, não encontra pôr nas Escrituras. Não estou dizendo que todos são assim, como eu falei, já faz algum tempo isso, que eu ouvi isto, de uma pessoa que conhecia muito bem, frequentou, inclusive, muito tempo. E é um outro exemplo. Se alguém pudesse fazer de superior e de dizer que somente ele poderia procurar, estava em condições de procurar Deus, porque os outros tinham pecado e tal, se alguém poderia fazer isso, era exatamente Moisés, a quem Deus se revelava de maneira especial. E é bom deixar claro, inclusive, que de fato Moisés era uma autoridade no aspecto espiritual, religioso, sim, claro. Mas isso não impediu de ele deixar claro que quem quisesse buscar a Deus, até certo ponto, da maneira como ele buscava, que vou dizer aqui já que não foi exatamente como todo mundo, houve algo à parte para Moisés, isso não admira, porque ele conversava com Deus, mas o local em que Moisés buscava a Deus era o mesmo, que qualquer um podia chegar lá para adorar a Deus. A atitude de sair a pé, um lugar meio distante, lá para adorar, era a mesma que alguém deveria percorrer para chegar a Deus. Então tem muitas coisas em comum, não tudo, mas muitas coisas em comum. Moisés, com qualquer um do povo, venha para a tenda também. É muito interessante isso. Alguns fazem até brincadeira comigo, né? Dizendo, pastor, por favor, ore por esse assunto, eu sei que a sua oração é especial diante de Deus. Só que ele já vai rindo, porque é um assunto que eu combato tanto, sempre, né? Que é como se fosse uma brincadeira, digo, olha essa brincadeira e tal. Porque não é assim. Agora, o pastor, o líder, tem dons que muitos não têm, certo? Dom de liderança, o dom de entendimento das Escrituras pode ser mais um do que o outro. O dom da palavra pode ter, sim. Mas não quer dizer que é melhor do que o outro, que a adoração a Deus está mais reservada para ele, que ele tem um acesso especial a Deus. Não. Especialmente agora que todos temos o Espírito Santo habitando em nós.
Então, fique claro isso. E era um ponto importante isso aqui. Quer adorar a Deus? Vá lá na tenda. Então, o que tem de comum aqui já falamos. Agora vamos falar daqui para frente em algo bem diferente com Moisés, que, como eu disse, é de se esperar. Desde o começo ele já entrou bem diferente na história, vendo uma sarça ardendo, uma planta pegando fogo sem se consumir. Ele, só ele. Versículos 8 até a primeira parte do 11, voltando a Êxodo 33, diz assim: Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro da tenda, Moisés descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda da congregação. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então, pela narrativa, parece que pouca gente ia até a tenda da congregação. A maioria ficava mesmo lá na própria tenda. Não eram muitos, pelo jeito. Porque diz que quando Moisés ia, todos ficavam olhando, inclusive falam por trás, talvez por causa da nuvem que aparecia lá, que era o sobrenatural, mostrando a presença de Deus. Seja como for, ficavam olhando de pé até ele entrar na tenda. Tudo indica que ele entrava só. É praticamente óbvio. Porque diz que Deus falava face a face com ele, vocês viram isso aqui. Então, pode ser que ele pedisse que os outros saíssem, os que estavam lá dentro, ou nem entravam, ficavam ali pertinho, os que iam até a tenda, mas a ideia é que a tenda era em comum até Moisés chegar, entrar e providenciar para que ele ficasse só. Parece que era mais ou menos assim. Como eu disse, temos poucas informações, não podemos trabalhar muito nesses detalhes. Seja como for, eu acho muito indicativo de que a maioria ficava na sua própria tenda. Apenas alguns chegavam lá. Aqueles mais ousados na fé, provavelmente, aqueles mais sedentos de uma comunhão com Deus. Curioso que o que fala dos outros, que entende seja grande maioria, coisa boa. Ficavam em pé, certamente em sinal de respeito. Falam que adoravam da sua própria tenda. Então está falando aqui algo positivo do povo que estava lá no arraial. Mas tem um grupo lá que ia até a tenda. Seja como for, parece que a minoria ia até lá e mostrava-se de uma maneira mais destacada. Então vemos Moisés, um grupo pequeno e um grupo maior. Mais ou menos assim. Essa minoria é muito importante. Uma coisa é estar arrependida, como o povo estava, e de fato reverenciando Deus, como a maioria estava na sua própria tenda. Outra coisa é tomar a iniciativa de ir até Deus, numa distância longa, como disse aqui, em termos de caminhada, já expliquei. Você está na sua tenda. Olha, Moisés está indo. Chegou a nuvem lá. Levanta, olha, até com certo cuidado. E ele entra na tenda e cada um presta a sua adoração de onde está. É muito diferente dizer, eu vou lá também. Eu quero ir lá onde está Deus. Mesmo que eu não entre na tenda. Mas olha a nuvem ali. Ele está lá, eu vou para lá. Fica aqui na minha tenda, não. Irmãos, eu não sei se é muita imaginação minha,
eu sei que eu vejo claramente uma diferença entre os dois grupos. Claramente. Essa questão da iniciativa e do esforço de ir até lá, talvez com a unha encravada, talvez com reumatismo, não sei. Talvez demandasse grande esforço. Alguém com mais idade, chegar lá a pé. Lá, eu quero ir lá. Eu vou aplicar de alguma maneira, como eu disse, o que eu estou dizendo aqui, eu estou entrando talvez em mais detalhes do que o texto me autoriza, nessa questão, apesar de que alguns iam lá, é óbvio, e que muitos ficavam na sua própria tenda, é óbvio também. Sabe de uma coisa? Geralmente é uma minoria que sustenta espiritualmente uma igreja. Mesmo igreja boa. Não apenas na oração, não apenas na adoração direta, em comum, mas o que é mais visível, o serviço, ou no serviço, que aliás é a consequência natural da oração, da adoração, pessoal em casa, presencial na igreja. É claro que o ideal é que todos buscassem a Deus com a mesma dedicação, com a mesma sede, e assim, com certeza, iriam servir a Deus com a mesma intensidade. E se assim fosse, teríamos outras igrejas de padrão muito acima das que temos, inclusive esta. Muito bem. Dentro da congregação, como já disse, parece que Moisés ficava só. Então Deus descia e falava face a face, conversando de frente com Moisés. Não significa que Moisés via Deus face a face, porque não via. Como é que o senhor sabe? Porque no capítulo 20, que nós vamos chegar lá brevemente, em algumas semanas, ou na próxima, não sei, Deus diz, não poderás me ver a face, porque homem nenhum verá a minha face e viverá. Ou seja, podemos afirmar, Moisés não viu Deus a face de Deus. Então, dá a entender lá em Números, capítulo 12, versículos 8 a 8, que Moisés via alguma forma de Deus. Números 12, de 6 a 8, nós lemos assim: então disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, Deus falando, em visão a ele me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés. Deus explicando como eram esses encontros dele com Moisés e ainda outros. Moisés, que é fiel em toda a minha casa, boca a boca falo com ele claramente e não por enigmas. Que bastidor espetacular aqui descobrimos em Números. As palavras de Deus explicando o que estava acontecendo aqui. Pois ele vê a forma do Senhor. O próprio Senhor falando. Ele, Moisés, vê a minha forma. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo? O contexto aqui é que foram criticar Moisés. Então Deus está explicando. Eu vou dizer quem é Moisés para mim, viu? Como é que você fala mal de Moisés? Eu vou dizer quem é Moisés. Aí ele fala. O contexto, inclusive, é outro. Mas vemos, então, uma explicação espetacular de Deus explicar como era isso. Saibam que é um caso único no Velho Testamento de alguém conversando com Deus face a face. Como dois amigos conversando. Agora, o que eles conversavam? Imagine como seria interessante saber. Nem nós hoje, no Novo Testamento, que somos habitação de Deus, novas criaturas, temos esse privilégio de conversar com Deus face a face.
Claro, temos relacionamento direto com Deus, dizemos o que queremos dizer para Ele em oração, sendo de acordo com a vontade dEle. Ele nos transmite o que Ele quer desejar pelo Espírito Santo de uma maneira direta, obviamente com base nos princípios das Escrituras, que Ele não vai mudar, mas não é uma conversa presencial. Hoje o nome está na moda, né? Hoje, mas não é uma conversa presencial plena com Deus. Nenhum de nós tem. Isso só no futuro. Eu não vou ler a passagem, que eu já quero encerrar, mas está lá duas passagens interessantes que mostram isso. 1 Coríntios 13, 12, Apocalipse 22, 3 e 4. Vai estar lá no site, vocês vão ver. Imagine o privilégio daqueles que viveram na época de Cristo em Israel, que viram a sua glória como do unigênito do Pai. Apesar de que a glória divina dele estivesse meio escondida ali. Não estivesse sendo, assim morreriam, inclusive também os que estavam ali ao redor. Muito bem. Fora da tenda da congregação, a nuvem pousava à porta da tenda, indicando que Deus estava lá dentro. Então os outros de longe adoravam. Entendo que o ideal é que estivessem lá na porta da tenda da congregação, que nenhum lugar aqui indica que era proibido, muito pelo contrário, Moisés fez para que chegassem mesmo. E melhor estar em casa, confortavelmente em casa. Olha lá vai Moisés, levanta, presta uma reverência a Deus. Pronto, melhor isso do que não está nem aí. Moisés está chegando lá, a nuvem pousou, não, estou noutra. Claro, é pior das atitudes. Então, muitos que estavam em casa, de fato, prestavam uma certa adoração a Deus, uma reverência, pelo que estava acontecendo lá na tenda que eles viam, lá inclusive com a nuvem aparecendo. Já falei da minoria que adora e serve a Deus de uma maneira mais intensa numa igreja. E a maioria frequenta, crentes, mas se envolvem pouco com a adoração coletiva da igreja, com as atividades da igreja, se envolvem muito com as coisas da vida, talvez mais do que devessem. Fazendo um paralelo também, talvez não muito fino, mas meio geral, é como se preferisse adorar a Deus meio de longe. Adorar corretamente, crentes, cristãos, salvos, habitação do Espírito Santo, mas acompanha meio de longe as coisas mais profundas. Bem melhor do que está nem aí e vivendo no mundo mesmo e acabou-se, claro. E se envolve de uma certa forma com a igreja, com as coisas de Deus, reverencia a Deus, adora a Deus, crê em Cristo. Mas deixa lá. Deixa os líderes lá. Deixa os pastores lá mais pertinho, na linha de frente, eu fico por aqui mesmo. Por que você não está na linha de frente? Também. Por quê? Encerro com o versículo 11, a segunda parte. Quando eu digo você, é supondo que você. Por que você não está na linha de frente? Você que não está na linha de frente, por que age assim? Né? Porque quando eu pergunto assim, você não está na linha de frente, dá a ideia que não tem ninguém na linha de frente. Claro que tem vários. Aí eu disse, uma minoria, mas tem. Graças a Deus que tem. E como tem? Aí no versículo 11... Então, vamos ler o 11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Já expliquei.
Então voltava Moisés para o arraial, ele não estava orando na tenda, não. Voltava, tudo indica, a não ser que fosse uma volta muito para alguma providência específica lá, depois voltasse para a tenda de novo, não sabemos, não temos informação. O fato é que havia momentos em que Moisés voltava para o arraial. Não sei se para a casa dele lá, ou se alguma providência dele já voltava de novo, não sei. Mas que ele ia e vinha, é óbvio. Então voltava Moisés para o arraial. Porém, o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Que coisa impressionante. Josué, não saia daqui. Eu não posso imaginar que Josué fazia isso apenas por ordem de Moisés, achando ruim. Como sabemos, Moisés era um gigante espiritual, Josué, e com certeza era algo que ele fazia, imagino eu, com muito prazer e com muita honra. Aí vem a pergunta, por quê? O que Josué fazia lá? Alguns dizem, vigia. Vigia. Alguém chega lá, sempre tem os ladrões, mesmo no meio do arraial, claro. Os impuros e tudo, podiam depredar a tenda, é só isso mesmo, vigia. Pode ser. Mas pela estatura de quem viria a ser Josué, tudo indica que é bem mais do que isso, e pode ser, aí também pode ser uma espécie de um plantão. No caso de Deus aparecer, a coluna aparecer lá, e Moisés não está lá, não sei. Deus poderia dar essa honra a Josué, ou mandava chamar, ia correndo chamar Moisés, não sei. Mas é impressionante a presença de Josué e o fato de que a tenda não ficava só 1 minuto lá sem Moisés. Novamente Moisés, preocupado com o estado espiritual do povo, com cada detalhe. Não sabemos o nível do detalhe aqui, mas é evidente que aquilo se tornou para Moisés algo, talvez o mais importante na vida dele. Aquela tendazinha provisória que ele armou lá, o que significava ela para a possibilidade do povo querer se aproximar de Deus, Deus se agradar e Deus então dizer, ok, pela reação de vocês, eu vou no meio de vocês, sim. Então, tudo isso aqui estava por trás daquela tenda. E não era um pequeno detalhe, podia até ser vigia mesmo, não sei. Mas seja como for, não era um detalhe pequeno de Moisés estar de olho no que acontecia ali e tratar de uma maneira muitíssimo especial, que era restabelecer a comunhão do povo com Deus. Belíssimo isso. Orem a Deus para que o pastor de vocês, pastores, aproveitem em cada oportunidade para melhorar a saúde da igreja. Estejam pensando nisso. Pode ser os pastores atuais, os próximos, seja quem for, peçam a Deus por eles. Não se deixem seduzir pelas coisas, eu ia dizer do mundo, mas dando a ideia que é coisa pecaminosa e que, claro, está incluído na oração para não se deixar seduzir. Mas, inclusive, muitas coisas da vida mesmo que podem ser, que distraem. Não pecaminosos, mas distraem. Então, o nível de atenção que um pastor tem que ter para a sua igreja deve ser muito elevado. Mesmo cuidando do dia a dia, das coisas que não tem como deixar de fazer, mas no nível consciente, cuidadoso, responsável. E um Josué desse, imagine a ajuda para Moisés. Graças a Deus pelos Josués que ajudam os pastores. Temos muitos, vários aqui na igreja, minoria, mas graças a Deus pelos Josués, pelos pastores, e eu me incluo aqui com honra e com muito temor diante de Deus, mas é uma relação muito importante. O pastor
o rebanho, olhando para Cristo, e o pastor sempre inconformado com esse percentual aqui que faz questão de estar no pé da tenda. Se é 10%, se é 20%, se é 30%, 80%, se é 80%, ele quer 90%. Sempre uma dose de inconformação, de querer trazer mais para perto de Deus os outros que adoram meio de longe. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos tenha ajudado e daqui para frente nos ajude a saber aplicar isso no nosso dia a dia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.